Bem-vindo a uma jornada pelo coração de um dos livros mais grandiosos, intensos e decisivos de toda a Bíblia, o livro de Isaías. Hoje não faremos uma leitura apressada, caminharemos capítulo por capítulo, como quem percorre uma longa montanha sagrada, observando seus vales sombrios, seus picos de glória e suas promessas que atravessam séculos. Você verá como Isaías denuncia a corrupção de Judá com uma clareza cortante, como ele contempla a santidade de Deus no templo, em uma visão que faz a terra tremer, e como ele anuncia um futuro de juízo e restauração que ecoa por toda a Escritura. Vamos mergulhar no contexto do reino dividido, no choque entre poder político e fidelidade a Deus, e na surpreendente figura do servo sofredor que surge mais adiante no livro. E fique até o final, porque nos blocos finais veremos como Isaías molda a própria esperança messiânica de Israel e lança sombras proféticas que alcançam o Novo Testamento, um dos pontos mais fortes de todo o livro. Bloco 1. De 7. O Tribunal Divino contra Judá e Jerusalém. Bloco 2 de 7. Visão do Santo e o chamado de Isaías. Bloco 3 de 7. Sinais, crises políticas e a casa de Davi. Bloco 4 de 7. Oráculos contra as nações e o orgulho humano. Bloco 5 de 7. Consolação de Sião e o novo êxodo. Bloco 6 de 7. O servo do Senhor e o sofrimento redentor. Bloco 7 de 7. Novo céu, nova terra e o destino final de Israel. Ao longo desses 7 blocos, acompanharemos Isaías desde os primeiros capítulos, cheios de acusação e julgamento, até as visões de restauração e glória futura. Cada bloco aprofunda um aspecto do livro, conectando história, poesia, teologia e estrutura literária, para que você acompanhe o fluxo completo de Isaías sem se perder. Isaías começa não com uma genealogia ou narrativa histórica, mas com uma cena de acusação solene, como se o próprio céu e a terra fossem convocados a testemunhar contra Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Ecoa o início do livro, estabelecendo imediatamente um tom de julgamento cósmico que transcende disputas políticas locais. Esse apelo lembra fórmulas jurídicas antigas do Oriente Próximo, nas quais deuses ou elementos da criação eram chamados como testemunhas de alianças quebradas. Desde o primeiro versículo, Isaías coloca Israel no banco dos réus diante do tribunal divino, sinalizando que o problema não é apenas moral, mas espiritual e relacional. Nos primeiros capítulos, o profeta descreve um povo que se afastou do seu Criador, comparando Israel a filhos rebeldes que não reconhecem seu próprio pai. Esse contraste entre Deus como pai e Israel como filho ingrato introduz um tema recorrente em Isaías. O rompimento da aliança não é apenas legal, mas familiar. A linguagem é forte e pessoal, indicando que a infidelidade de Judá não é um erro abstrato, mas uma traição ao relacionamento estabelecido desde o Êxodo. A denúncia se aprofunda quando Isaías descreve a situação de Jerusalém como uma cidade doente, ferida da cabeça aos pés, sem cura nem bálsamo. Essa metáfora médica percorre os capítulos iniciais e revela uma estrutura literária cuidadosamente construída. O profeta apresenta primeiro a acusação, depois as consequências e, por fim, a possibilidade de purificação. O quadro não é de decadência parcial, mas de corrupção generalizada que permeia toda a sociedade. O capítulo 1 também expõe a hipocrisia do culto em Judá, quando Isaías condena sacrifícios, incenso e festas solenes realizados sem justiça. Esse ponto é crucial para entender o livro inteiro. Isaías não rejeita o culto em si, mas denuncia um sistema religioso que mantém rituais enquanto oprime os vulneráveis. A crítica aos sacrifícios vazios aparece repetidamente nos profetas, mas em Isaías ela ganha um tom particularmente contundente, associando a verdadeira adoração à prática da justiça. Nesse contexto, o profeta convoca Judá ao arrependimento com uma frase que ecoará ao longo das gerações. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa promessa não anula o julgamento, mas mostra que a acusação divina sempre carrega uma possibilidade de restauração. Estruturalmente,
Isaías estabelece desde o início a tensão entre juízo e misericórdia, que moldará todo o livro. À medida que avançamos para os capítulos 2 a 4, Isaías amplia o horizonte para além de Judá, descrevendo uma visão futura em que as nações subirão ao monte do Senhor para aprender seus caminhos. Essa profecia contrasta radicalmente com a realidade presente de violência e idolatria. O profeta utiliza a imagem de espadas sendo transformadas em arados, sinalizando um tempo de paz universal que ainda não se concretizou. Esse padrão, condenação presente e esperança futura, se repetirá em todo o livro. No capítulo 2, Isaías também denuncia a soberba humana, associando o orgulho de Judá ao orgulho das nações. Ele descreve pessoas confiando em riquezas, armas e ídolos, enquanto a verdadeira segurança deveria estar em Deus. Essa crítica ao orgulho não é apenas moral, mas teológica. Para Isaías, a raiz do pecado de Israel é substituir a confiança em Deus por autossuficiência. O capítulo 3 aprofunda o julgamento ao anunciar o colapso da liderança de Jerusalém, incluindo príncipes, juízes e conselheiros. Isaías descreve uma sociedade onde os governantes falham em proteger os fracos e onde a desordem substitui a justiça. Essa análise social não é genérica. Ela está ancorada no contexto histórico do final do século 8 a.C., período de instabilidade política e ameaça à Síria. No capítulo 4, após o anúncio de destruição e humilhação, surge uma visão de purificação e restauração de Sião. Isaías fala de um remanescente que será lavado e purificado pelo fogo do juízo. Esse conceito de remanescente, um grupo fiel preservado em meio ao caos, torna-se um dos eixos teológicos centrais do livro e reaparece em momentos decisivos. Paralelamente, Isaías utiliza imagens de fogo, nuvem e glória divina sobre o Monte Sião, evocando a presença de Deus no deserto durante o Êxodo. Essa conexão com a história de Israel reforça a ideia de que o julgamento não é o fim, mas parte de um processo de purificação semelhante ao que ocorreu na formação do povo no Sinai. No capítulo 5, o profeta apresenta a famosa canção da vinha, comparando Israel a um vinhedo cuidadosamente plantado por Deus, mas que produziu apenas uvas bravas. Essa metáfora agrícola sintetiza todo o argumento dos primeiros capítulos. Deus fez tudo para que Israel prosperasse, mas o povo respondeu com injustiça. Literariamente, essa canção funciona como uma parábola que conduz ao veredito divino. Isaías lista uma série de ais contra diferentes pecados: ganância, embriaguez, corrupção e desprezo pela palavra de Deus. Esses ais não são apenas lamentações, mas oráculos formais de julgamento que estruturam o capítulo. A repetição cria ritmo e reforça a gravidade das acusações, enquanto conecta problemas individuais a uma crise coletiva. O capítulo 5 termina com a descrição de um exército estrangeiro que virá como instrumento do juízo divino, aludindo à ameaça assíria que pairava sobre Judá. Aqui, Isaías introduz um tema político crucial. Deus governa a história e usa até nações pagãs para cumprir seus propósitos. Esse entrelaçamento entre teologia e geopolítica percorre todo o livro. Estruturalmente, os capítulos 1 a 5 funcionam como um grande prólogo acusatório que prepara o cenário para a visão decisiva do capítulo 6. Antes de apresentar seu chamado profético, Isaías expõe a condição espiritual de Judá, deixando claro por que o julgamento é necessário. Não há dúvida sobre o estado do povo. O terreno está preparado para a revelação da santidade divina. Ao longo desse primeiro bloco, percebe-se um padrão literário consistente: acusação, descrição do pecado, anúncio de julgamento, vislumbre de esperança. Esse ciclo não é acidental, mas parte da arquitetura do livro. Isaías não apresenta juízo sem misericórdia, nem misericórdia sem juízo. Ambos caminham juntos desde o início. Outro detalhe estrutural importante é a alternância entre prosa e poesia, especialmente nos capítulos iniciais. Isaías utiliza linguagem poética intensa para transmitir emoção e gravidade,
mas também recorre a descrições quase jurídicas para fundamentar sua denúncia. Essa combinação de estilos confere ao livro profundidade estética e autoridade retórica. Além disso, os primeiros capítulos estabelecem temas que retornarão ao longo de Isaías: santidade de Deus, justiça social, orgulho humano, remanescente fiel e esperança futura. Nada aparece por acaso, tudo será desenvolvido, aprofundado e ressignificado nos blocos seguintes. Nesse ponto da narrativa, o espectador já percebe que Isaías não é apenas um profeta entre outros, mas uma voz central na tradição bíblica, capaz de articular julgamento, política, culto e esperança em um único discurso coerente. O palco está montado, o conflito está claro, e a tensão cresce para o momento em que o próprio Isaías encontrará o Deus Santo face a face. Isaías inicia com um tribunal divino contra Judá e Jerusalém, denunciando culto vazio, injustiça e orgulho, enquanto introduz os temas do remanescente, do juízo e da esperança futura que moldarão todo o livro. No próximo bloco, veremos a visão do capítulo 6, quando Isaías contempla o santo no templo e recebe seu chamado profético. O momento que define sua missão e o tom de todo o livro. Já vimos o diagnóstico de Isaías sobre Judá e Jerusalém e como o juízo e a esperança caminham juntos. Agora vamos para a visão decisiva do capítulo 6, onde o profeta encontra a santidade de Deus e recebe sua missão. Após a acusação contundente dos capítulos iniciais, o livro de Isaías muda de tom de forma dramática no capítulo 6, deslocando o foco do pecado de Judá para a santidade absoluta de Deus. O cenário não é uma praça pública, nem um campo de batalha, mas o próprio templo em Jerusalém, no ano da morte do rei Uzias, um marco histórico que situa o evento por volta de 740 a.C. Essa data não é casual. Uzias havia sido um rei forte e próspero, mas também marcado por orgulho e transgressão cultual, e sua morte simboliza tanto o fim de uma era política quanto a instabilidade iminente diante do avanço assírio. Ao ancorar a visão nesse momento preciso, o texto une história concreta e revelação teológica, mostrando que a palavra profética surge em meio a crises reais. Isaías descreve o Senhor sentado sobre um trono alto e exaltado, com as abas de suas vestes enchendo o templo, uma imagem que combina majestade e transcendência. Diferente das visões privadas de outros profetas, essa cena ocorre no espaço mais sagrado de Israel, reforçando que o Deus que julga Judá não é distante, mas presente no coração do culto nacional. A linguagem visual é carregada de simbolismo. O trono elevado indica a soberania universal, enquanto o templo representa a aliança com Israel, criando uma tensão entre santidade divina e impureza humana. Ao redor do trono, Isaías vê serafins, criaturas celestiais descritas com 6 asas, que servem como guardiões da santidade divina. Com 2 asas cobrem o rosto, reconhecendo que nem mesmo seres celestiais podem contemplar plenamente a glória de Deus. Com 2 cobrem os pés, sugerindo reverência e humildade, e com 2 voam, executando a vontade divina. Essa descrição não é mero detalhe imaginativo, mas uma representação teológica do ambiente celestial em que Deus habita, totalmente separado do pecado humano. O cântico dos serafins ecoa pelo templo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A repetição tripla do adjetivo santo não é acidental. Na poesia hebraica, ela intensifica o atributo até o máximo, indicando que a santidade de Deus é absoluta e incomparável. Além disso, o título Senhor dos Exércitos conecta essa visão com o poder cósmico e militar de Deus, sugerindo que ele governa tanto o céu quanto os conflitos terrenos que ameaçam Judá. A reação física do ambiente é imediata. Os umbrais das portas tremem e o templo se enche de fumaça, evocando manifestações teofânicas semelhantes às do Sinai e do tabernáculo no Êxodo. Esse detalhe cria uma continuidade narrativa entre a revelação de Deus a Moisés e agora a Isaías,
reforçando que o mesmo Deus que libertou Israel no passado está julgando e chamando seu povo no presente. Estruturalmente, o capítulo 6 funciona como um ponto de inflexão no livro, elevando a narrativa de denúncias sociais para uma visão direta do caráter divino. Diante dessa cena, Isaías não reage com coragem profética imediata, mas com profundo terror e autoconsciência. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Essa confissão é teologicamente decisiva, pois mostra que o encontro com a santidade de Deus produz primeiro convicção de pecado, não poder ou glória. Isaías reconhece que não apenas Judá é impuro, mas ele próprio faz parte desse povo, revelando um padrão bíblico recorrente em chamados proféticos, como também ocorre com Moisés e Jeremias. A referência aos lábios impuros não é casual. Ela se relaciona diretamente com a missão futura de Isaías como porta-voz de Deus. O pecado que ele reconhece não é genérico, mas ligado à sua capacidade de falar, ensinar e proclamar. Literariamente, o texto conecta o problema, impureza, com a solução, purificação, de maneira precisa, preparando o terreno para o gesto simbólico que se segue. Um dos serafins voa até Isaías, trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, tocando seus lábios e declarando que sua culpa foi removida e seu pecado expiado. Esse ato não é sacramento formal, mas um símbolo ritual que representa a purificação divina por meio do fogo do altar, o lugar dos sacrifícios. O gesto revela que a santidade de Deus não apenas expõe o pecado, mas também providencia meios de purificação, um tema que ecoará ao longo do livro. Após essa purificação, a voz do Senhor ecoa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa pergunta não é dirigida apenas a Isaías, mas ressoa como um chamado aberto no conselho divino, sugerindo deliberação celestial. A resposta de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, marca o momento decisivo de seu chamado profético, transformando-o de testemunha aterrorizada em mensageiro autorizado. O conteúdo da missão, porém, é paradoxal e perturbador. Isaías deve falar a um povo que ouvirá sem entender, verá sem perceber e terá o coração endurecido. Essa comissão não promete sucesso imediato, mas indica que a própria pregação profética fará parte do julgamento de Israel. Literariamente, o texto subverte expectativas comuns de missão profética, mostrando que a palavra de Deus pode tanto revelar quanto ocultar, tanto curar quanto endurecer. Essa ideia de endurecimento não surge isolada em Isaías. Ela se conecta com tradições anteriores, como o endurecimento do coração de Faraó no Êxodo, e reaparecerá mais tarde em textos do Novo Testamento. Estruturalmente, o capítulo 6 funciona como chave hermenêutica para o livro inteiro. A rejeição persistente da mensagem explica por que o juízo se tornará inevitável nos capítulos seguintes. Isaías pergunta então: até quando, Senhor? A resposta divina descreve uma devastação prolongada, cidades arruinadas, casas sem habitantes, campos desolados, até que reste apenas um toco ou tronco remanescente. Essa imagem agrícola de um tronco cortado que ainda contém vida introduz formalmente o conceito de remanescente, que já havia aparecido implicitamente no bloco anterior. O remanescente não é fruto do mérito humano, mas resultado da fidelidade de Deus em preservar uma semente santa. Historicamente, essa profecia antecipa a destruição e o exílio que Israel e Judá experimentarão nos séculos seguintes, primeiro com a Assíria e depois com a Babilônia. Isaías não descreve eventos futuros em detalhes cronológicos, mas estabelece o princípio teológico. O juízo será severo, porém não total. Haverá sobreviventes por meio dos quais Deus continuará sua obra. Literariamente, o capítulo 6 também funciona como eixo estrutural do livro. Os capítulos 1-5 expuseram o problema do pecado de Judá. O capítulo 6 revela quem é o Deus ofendido e quem é o profeta enviado. Os capítulos seguintes desenvolverão as consequências dessa tensão. Sem essa visão, a dureza das mensagens posteriores pareceria arbitrária,
Com ela, tornam-se coerentes e necessárias. Outro detalhe pouco percebido é que o chamado de Isaías ocorre no templo, mas sua missão o levará para fora dele, para confrontar reis, líderes e o povo nas ruas e palácios. Esse movimento do espaço sagrado para o espaço público reflete a dinâmica de todo o livro. A santidade de Deus não se limita ao culto, mas invade a política, a guerra e a vida social. A visão também estabelece um padrão de narrativa profética que se repetirá em Isaías. Encontro com Deus, reconhecimento de pecado, purificação, comissão, anúncio de juízo e esperança. Esse padrão aparece em momentos decisivos posteriores, especialmente quando o livro transita de oráculos de julgamento para mensagens de consolação. Além disso, a descrição dos serafins e do trono elevado reforça um tema central que percorrerá todo Isaías: a absoluta santidade e soberania de Deus sobre todas as nações. Esse tema será fundamental quando o profeta começar a anunciar oráculos contra potências como Assíria e Babilônia, mostrando que nenhum império escapa ao domínio divino. No plano literário, o capítulo 6 também marca uma mudança de voz. Enquanto os capítulos 1-5 alternam entre discursos proféticos e cânticos poéticos, aqui a narrativa assume forma autobiográfica explícita. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa primeira pessoa confere autoridade pessoal à mensagem e aproxima o espectador da experiência do profeta. Ao final do capítulo, o foco recai novamente sobre a terra devastada e o remanescente como tronco sagrado. Essa imagem conecta o chamado de Isaías com o destino de Judá e prepara o terreno para os capítulos seguintes, onde sinais, crises políticas e promessas messiânicas se entrelaçarão. Nada no livro será compreendido plenamente sem essa visão inaugural da santidade divina. Portanto, o capítulo 6 não é apenas um relato místico isolado. Ele é o coração teológico de Isaías, explicando por que o profeta fala com tanta autoridade e por que sua mensagem é tão severa e, ao mesmo tempo, tão esperançosa. O Deus que Isaías vê não é apenas justo, mas absolutamente santo, e é esse Deus que governa a história de Israel. Isaías contempla o Senhor no templo, reconhece sua impureza, é purificado pelo fogo do altar e recebe uma missão paradoxal de falar a um povo endurecido, introduzindo o tema do remanescente que atravessará todo o livro. No próximo bloco, veremos como Isaías confronta crises políticas concretas, sinais para a casa de Davi, o nascimento do Emanuel e o choque entre fé e poder, enquanto a ameaça assíria se aproxima de Judá. Já vimos o tribunal divino contra Judá e agora a visão do santo e o chamado de Isaías. A seguir entraremos nas crises políticas e nos sinais dados à casa de Davi, onde a teologia de Isaías encontra a realidade do poder. Depois da visão do santo no capítulo 6, Isaías deixa o templo e entra de vez no terreno da política concreta de Judá. E isso muda o ritmo do livro. A partir dos capítulos 7 e 8, a profecia deixa de ser apenas tribunal e visão celestial e passa a dialogar diretamente com crises históricas específicas que ameaçam Jerusalém. O pano de fundo é o reinado de Acás, descendente de Davi, governando um pequeno reino pressionado por vizinhos mais fortes e pelo avanço do Império Assírio. Isaías não fala no vazio. Ele fala para um rei real, em um momento de guerra iminente, quando decisões políticas parecem mais urgentes do que qualquer reflexão teológica. O capítulo 7 se abre com uma coalizão militar formada por Rezim, rei da Síria, Arã, e Peca, rei de Israel, o reino do norte, que marcham contra Jerusalém para forçar Judá a entrar em sua aliança ante a Síria. Esse detalhe histórico é decisivo. Judá está entre dois perigos. De um lado, a pressão imediata dos vizinhos, do outro, a ameaça distante, porém esmagadora, da Assíria. Acás, em vez de confiar em Deus, considera recorrer ao próprio rei assírio como aliado, uma decisão que moldará o destino de Judá nas décadas seguintes. Isaías entra nessa cena como profeta e conselheiro político-teológico, não como orador distante.
Isaías encontra Acás fora do palácio, perto do aqueduto do Campo do Lavandeiro, um local ligado ao abastecimento de água da cidade. Um detalhe geográfico que mostra a preocupação prática com a defesa de Jerusalém. O profeta leva consigo seu filho Sear-Jazube, cujo nome significa um remanescente retornará, transformando o próprio nome da criança em mensagem viva sobre o destino de Judá. Esse uso de nomes simbólicos se tornará um padrão em Isaías, reforçando que a profecia não é apenas discurso, mas ação encarnada na história. A mensagem de Isaías a Acás é surpreendente. Ele deve permanecer calmo e não temer os dois reis inimigos, pois eles são comparados a tochas fumegantes prestes a se apagar. Politicamente, isso desafia a lógica do momento, porque a ameaça parecia real e imediata. Teologicamente, Isaías introduz um princípio central que atravessará o livro. A segurança de Judá não depende de alianças humanas, mas da fidelidade a Deus. A crise externa revela, portanto, uma crise mais profunda, a crise de fé na casa de Davi. Isaías então oferece a Acás um sinal divino, dizendo que ele pode pedir qualquer prova, das profundezas do abismo às alturas do céu. Essa oferta é extraordinária dentro da Bíblia. Raramente um rei recebe tal liberdade para exigir confirmação divina. Acás, porém, recusa com uma frase aparentemente piedosa: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Mas o texto sugere que sua recusa é na verdade uma forma de encobrir sua decisão já tomada de buscar ajuda à Síria. Isaías denuncia essa falsa espiritualidade como cansaço para Deus, revelando que a recusa não é reverência, mas desconfiança. É nesse contexto que surge a famosa profecia do Emanuel. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. No nível imediato do capítulo 7, o sinal está ligado ao tempo de Acás. Antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, os dois reis inimigos serão derrotados. Historicamente, isso se cumprirá com a queda de Damasco e Samaria diante da Assíria. Literariamente, porém, o nome Emanuel, Deus conosco, ultrapassa o momento e se torna um tema que ecoará por todo o livro, apontando para a presença de Deus em meio ao juízo. O capítulo 7 não termina em consolo, mas em advertência severa. Isaías anuncia que, por causa da infidelidade de Acás, Deus trará sobre Judá o rei da Assíria como instrumento de julgamento. O mesmo império que Acás pretende usar como aliado se tornará vara de disciplina contra Judá. Esse giro irônico revela um padrão recorrente em Isaías. Alianças políticas que substituem a confiança em Deus acabam produzindo consequências mais devastadoras do que o perigo inicial. No capítulo 8, a narrativa continua com outro sinal concreto. Isaías recebe ordem para escrever em uma grande tábua o nome Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa rápido para o saque, veloz para a presa. Pouco depois, nasce um segundo filho de Isaías com esse nome, reforçando mais uma vez que a profecia se encarna na vida do profeta. O nome anuncia a queda iminente de Damasco e Samaria diante da Assíria, ligando diretamente o sinal ao contexto histórico-militar. Paralelamente, Isaías descreve o povo de Judá como tendo rejeitado as águas de Siloé que correm mansamente, uma metáfora para a liderança de Deus e da casa de Davi, preferindo as águas impetuosas do Eufrates, símbolo do poder assírio. Esse contraste entre águas suaves e águas violentas estrutura o argumento teológico do capítulo. Confiança em Deus é silenciosa e paciente. Confiança em impérios é barulhenta e destrutiva. A própria geografia da linguagem reforça a mensagem. O capítulo 8 também introduz um tema crucial: o medo. Isaías adverte seus discípulos a não temer o que o povo teme, mas a santificar o Senhor dos Exércitos como seu verdadeiro temor. Essa inversão de perspectiva revela que o problema central de Judá não é apenas militar, mas espiritual. O povo teme exércitos e alianças, enquanto deveria temer a santidade de Deus, o mesmo Deus visto no capítulo 6. Estruturalmente, Isaías conecta a crise política dos capítulos 7 e 8 com a visão teológica do capítulo 6. Nesse mesmo capítulo,
Isaías fala de Deus como pedra de tropeço e rocha de ofensa para Israel, uma imagem que será retomada séculos depois em textos do Novo Testamento. O profeta sugere que a própria presença de Deus se tornará motivo de queda para aqueles que recusam confiar nele. Literariamente, esse é um ponto de virada. O problema não é apenas externo, a Síria, mas interno, a atitude do coração de Judá diante de Deus. O capítulo 9 marca uma mudança de tom, deslocando o foco do julgamento imediato para uma visão de esperança futura. Isaías anuncia que o povo que andava em trevas verá uma grande luz, especialmente na região da Galileia dos gentios. Um detalhe geográfico significativo, pois essa área estava entre as primeiras a sofrer com invasões assírias. O profeta conecta sofrimento presente com promessa de redenção futura, criando um arco narrativo que atravessa o livro. É nesse contexto que surge a famosa profecia do nascimento de uma criança governante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No nível imediato, essa profecia pode estar ligada à esperança na continuidade da casa de Davi, talvez em um herdeiro real. Literariamente, porém, o título grandioso transcende qualquer rei comum e aponta para uma figura futura que encarnará plenamente a promessa davídica. Isaías enfatiza que esse governante trará justiça e paz sem fim sobre o trono de Davi, conectando diretamente com a aliança davídica de 2 Samuel 7. Esse detalhe é estruturalmente decisivo. Mesmo enquanto anuncia julgamento, Isaías reafirma que Deus não abandonou sua promessa à casa de Davi. O livro mantém, assim, uma tensão constante entre destruição iminente e esperança messiânica. Nos capítulos 9 e 10, Isaías retorna ao tom de julgamento com uma série de ais contra Israel e Judá por injustiça social, opressão dos pobres e corrupção dos líderes. Cada ai segue um padrão retórico que intensifica a denúncia e prepara o anúncio do juízo. O profeta não separa crise política de crise moral. Ambas caminham juntas. A Assíria aparece novamente como instrumento de disciplina divina, mas não como agente autônomo. Isaías descreve a Assíria como vara da ira de Deus, mas também anuncia que esse império será punido por sua arrogância. Esse duplo movimento, Deus usa a Assíria, mas também a julga, revela uma teologia sofisticada da história. Deus governa as nações sem absolver seus pecados. O capítulo 10 termina com a imagem de árvores majestosas sendo cortadas, simbolizando a queda do orgulho assírio. No meio desse cenário de julgamento, surge novamente a ideia do remanescente, agora associada à casa de Davi e à raiz de Jessé, pai de Davi. Essa imagem prepara o terreno para o que virá mais adiante no livro, especialmente nos capítulos de consolação. Estruturalmente, Isaías entrelaça crise política, denúncia moral e esperança davídica em um único fluxo narrativo. Os capítulos 7 e 10, portanto, não são apenas crônicas de guerra, mas teologia em ação. Cada evento político, alianças, invasões, derrotas, é interpretado à luz da fidelidade ou infidelidade de Judá a Deus. Isaías transforma a história em revelação, mostrando que o destino de Jerusalém está ligado ao seu relacionamento com o Senhor. Outro detalhe estrutural importante é que Isaías utiliza sinais concretos. Filhos com nomes simbólicos, imagens de água, metáforas de árvores, para comunicar sua mensagem. Isso cria uma narrativa visual poderosa que acompanha o discurso profético, tornando o livro mais do que uma coleção de oráculos isolados. O espectador acompanha uma história viva, não apenas um conjunto de ideias. À medida que esse bloco avança, fica claro que a crise política não é um episódio passageiro, mas o eixo em torno do qual o livro se desenvolve. A ameaça assíria molda tanto o julgamento quanto a esperança, e a resposta da casa de Davi se torna um teste decisivo de fé. Isaías não está apenas pregando, ele está intervindo na história. No final desse bloco, o livro já percorreu um arco narrativo significativo. Do tribunal contra Judá, capítulos 1 a 5,
passando pela visão do santo, capítulo 6, até as crises políticas concretas e os sinais messiânicos, capítulos 7 e 10. O padrão de juízo e esperança se aprofunda, e a figura do Emanuel e do governante davídico começa a ganhar contornos mais claros. O que se desenha é um retrato complexo. Judá vacila entre fé e política, entre confiar em Deus e buscar segurança humana, enquanto Isaías permanece como voz firme no meio da tempestade. A tensão não está resolvida. Ela está apenas começando a se intensificar. Isaías confronta a crise política sob Acaz, oferece sinais como Emanuel e Maher Shalal Hashbaz, denuncia alianças com a Assíria e entrelaça julgamento e esperança messiânica ligada à casa de Davi. No próximo bloco veremos como Isaías amplia o foco para as nações ao redor, Babilônia, Moabe, Egito e outras, mostrando que o juízo de Deus não se limita a Judá, mas alcança todo o orgulho humano. Depois de expor a crise interna de Judá e confrontar a casa de Davi em meio à ameaça assíria, Isaías amplia dramaticamente o horizonte de sua profecia. A partir do capítulo 13, o foco deixa de ser apenas Jerusalém e se desloca para o cenário internacional. O livro passa de uma acusação centrada em Judá para um julgamento universal que atinge impérios, cidades e sistemas de poder. Esse movimento não é acidental. Isaías quer mostrar que o Deus que julga Israel também é o Senhor de todas as nações. O que está em jogo não é apenas a infidelidade de Judá, mas o orgulho humano em escala global. O capítulo 13 abre com um oráculo contra a Babilônia, apresentado como uma visão pesada e solene. Diferente dos capítulos anteriores, em que a Assíria dominava o pano de fundo político, agora surge Babilônia como símbolo máximo de arrogância imperial. Isaías descreve exércitos convocados por Deus como instrumentos de destruição, reunidos não por estratégia humana, mas por decreto divino. Esse detalhe é teologicamente decisivo. As guerras não são meros acidentes históricos, mas estão sob a soberania de Deus. A linguagem do capítulo 13 é cósmica e apocalíptica, com o sol escurecendo, estrelas perdendo brilho e a terra tremendo. Isaías não está apenas descrevendo uma batalha militar. Ele está enquadrando a queda de Babilônia como um evento que abala a própria ordem criada. Literariamente, esse recurso eleva o conflito de nível político para nível teológico, sugerindo que o orgulho humano atinge proporções que desafiam a criação inteira. No capítulo 14, Isaías introduz um cântico de escárnio contra o rei de Babilônia, um dos textos mais poéticos e impactantes do livro. O rei é retratado como alguém que tentou exaltar seu trono acima das estrelas e se sentar no monte da Assembleia Divina, linguagem que ecoa temas de Íbris, o orgulho desmedido que desafia a ordem cósmica. Essa passagem não é apenas sátira política. Ela revela um padrão espiritual recorrente. Impérios que se divinizam acabam sendo humilhados. Esse cântico também inclui a famosa imagem da queda como estrela da manhã, uma metáfora que mais tarde será associada a interpretações diversas na tradição judaica e cristã. No contexto imediato de Isaías, porém, o foco é claro. O poder imperial que se coloca no lugar de Deus será derrubado. Estruturalmente, esse capítulo estabelece um contraste entre a soberania divina e a pretensão humana que atravessará todo o bloco. Ainda no capítulo 14, Isaías anuncia que, apesar do juízo sobre Babilônia, Deus terá misericórdia de Jacó e restaurará Israel em sua própria terra. Esse retorno do tema do remanescente e da restauração no meio dos oráculos contra as nações mostra que o julgamento global não anula o propósito redentor de Deus para seu povo. Juízo e esperança continuam entrelaçados, agora em escala internacional. Nos capítulos 15 e 16, Isaías dirige um oráculo contra Moabe, descrevendo cidades em luto, campos devastados e rios cheios de cadáveres. Diferentemente de Babilônia, Moabe é retratada de forma quase trágica, com um tom de compaixão velada. Isaías não celebra sua queda. Ele lamenta a destruição, mostrando que o julgamento divino não é vingativo, mas doloroso.
Esse equilíbrio emocional revela a complexidade ética da profecia. O capítulo 17 volta-se contra Damasco e o reino do norte, Israel, anunciando sua ruína. Isaías descreve a cidade como um monte de escombros e fala da desolação dos campos de trigo. Esse oráculo conecta diretamente com os eventos históricos da queda de Samaria para a Assíria em 722 a.C. Literariamente, Isaías entrelaça poesia e história, transformando acontecimentos políticos em lições teológicas sobre confiança em Deus. No mesmo capítulo, Isaías denuncia que Israel esqueceu seu Deus e se voltou para ídolos e alianças estrangeiras. Essa acusação retoma temas dos capítulos iniciais, mostrando que o julgamento das nações não é apenas geopolítico, mas profundamente espiritual. O padrão se repete: orgulho, confiança em poder humano e abandono de Deus conduzem à queda. O capítulo 18 apresenta um oráculo enigmático contra a terra de asas sibilantes, geralmente associada à Etiópia ou Cush. Diferente dos oráculos anteriores, aqui não há descrição detalhada de destruição imediata. Em vez disso, Isaías fala de mensageiros velozes enviados a uma nação distante e de Deus observando em silêncio até o momento certo de agir. Esse capítulo introduz um elemento de expectativa e suspense, sugerindo que o juízo divino segue um ritmo próprio, não o calendário humano. No capítulo 19, Isaías volta-se para o Egito, uma potência antiga e influente no imaginário bíblico. O profeta descreve conflitos internos, economia em colapso, líderes confusos e um rio Nilo que deixa de ser fonte de vida. Esse oráculo é particularmente rico em detalhes históricos e culturais, mostrando que o julgamento de Deus atinge tanto a política quanto a religião e a economia. Egito, que simbolizava a opressão desde o Êxodo, agora aparece como objeto de disciplina divina. Surpreendentemente, o capítulo 19 termina com uma nota de esperança para o Egito e a Assíria, falando de um futuro em que ambos adorarão o Senhor ao lado de Israel. Esse movimento quebra expectativas. Isaías não apresenta o julgamento das nações como destino final, mas como parte de um plano maior de reconciliação. Estruturalmente, esse é um dos momentos mais universais do livro, expandindo a visão de salvação para além das fronteiras de Israel. O capítulo 20 oferece uma cena simbólica, impactante. Isaías caminha nu e descalço por 3 anos como sinal contra o Egito e a Etiópia. Esse ato performático reforça a mensagem de que confiar nessas nações para proteção contra a Assíria será vergonhoso e inútil. Aqui, o profeta não apenas fala, ele encarna a profecia em seu próprio corpo, intensificando o impacto visual e emocional da mensagem. Nos capítulos 21 a 23, Isaías apresenta uma série de oráculos adicionais contra Babilônia, Edom, Arábia e Tiro. Cada um desses discursos tem características próprias, mas todos compartilham um tema comum: a fragilidade do poder humano diante do julgamento divino. Babilônia reaparece como símbolo de caos e queda. Edom representa a hostilidade fraterna contra Israel. Arábia simboliza vulnerabilidade econômica. E Tiro, grande centro comercial marítimo, encarna a soberba da riqueza. O capítulo 23, em particular, é notável por seu retrato de Tiro, a cidade fenícia famosa por seu comércio internacional. Isaías descreve portos vazios, navios em luto e mercados silenciados, pintando um quadro vívido do colapso econômico. Esse oráculo revela que o juízo de Deus alcança não apenas sistemas políticos, mas também estruturas econômicas globais baseadas em ganância e ostentação. Ao longo desse bloco, Isaías alterna entre linguagem poética elevada e referências históricas concretas, criando um tecido narrativo denso. Cada nação é tratada individualmente, mas todas estão inseridas em um mesmo quadro teológico. Deus é soberano sobre toda a terra. Esse princípio une os oráculos e evita que eles pareçam uma coleção desconexa de discursos. Outro padrão estrutural importante é a repetição de motivos como orgulho, segurança ilusória, idolatria e confiança em poder humano.
Babilônia confia em sua grandeza, Egito em sua sabedoria, Tiro em sua riqueza, e todos são confrontados pelo mesmo Deus. Isaías constrói assim uma teologia coerente da história. Impérios ascendem e caem, mas o Senhor permanece. Além disso, esse bloco amplia o alcance do conceito de remanescente. Enquanto nos capítulos anteriores o remanescente estava ligado principalmente a Israel, agora surgem vislumbres de um remanescente entre as nações, especialmente no final do capítulo 19. Isso prepara o terreno para as grandes visões universais de restauração que aparecerão mais adiante no livro. Literariamente, os oráculos contra as nações funcionam como um grande interlúdio entre a crise de Judá, capítulos 7 e 10, e as promessas de consolação que começarão a ganhar força nos capítulos seguintes. Isaías interrompe a narrativa centrada em Jerusalém para mostrar que o drama de Judá está inserido em um drama muito maior: o confronto entre Deus e o orgulho humano em escala global. Ao mesmo tempo, esse bloco reforça a credibilidade de Isaías como profeta. Muitos dos eventos anunciados, como a queda de Samaria, a destruição de cidades e o declínio de potências regionais, correspondem a acontecimentos históricos reais do século 8 e 7 a.C. O livro não é apenas teologia, é também leitura profética da história em tempo real. É importante notar que Isaías não celebra a destruição das nações como vingança contra inimigos de Israel. Em vários momentos, o tom é de lamento, especialmente em relação a Moabe e Tiro. Isso revela que o juízo divino, embora necessário, é sempre apresentado com gravidade e dor, não com triunfo arrogante. No final desse bloco, o espectador percebe que Isaías construiu uma visão abrangente do mundo. Jerusalém, Assíria, Babilônia, Egito, Tiro, todos estão sob o mesmo céu governado por Deus. A história humana, com seus impérios e conflitos, não está fora do controle divino. Ela é palco do julgamento e da redenção. Estruturalmente, os capítulos 13 e 23 também criam um contraste importante com o que virá a seguir. Enquanto aqui predominam oráculos de julgamento, os capítulos posteriores trarão consolação, restauração e a figura do servo do Senhor. Isaías, portanto, não termina com condenação. Ele prepara o terreno para a esperança. Isaías amplia o foco para as nações, anunciando juízo contra a Babilônia, Moabe, Damasco, Egito e Tiro, expondo o orgulho humano e afirmando a soberania universal de Deus, enquanto mantém vislumbres de restauração e remanescente. No próximo bloco, veremos como Isaías desloca o tom de julgamento para consolação, anunciando o novo êxodo, a restauração de Sião e a promessa de um Deus que transforma deserto em jardim. Já vimos o tribunal contra Judá, a visão do santo, as crises políticas sob Acaz e agora o julgamento das nações. A seguir, entraremos na grande virada do livro, quando Isaías começa a proclamar consolação, libertação e um novo começo para Israel. Depois de um longo arco de julgamentos, primeiro contra Judá, depois contra as nações, o livro de Isaías entra em uma virada decisiva a partir do capítulo 40. O tom muda de maneira tão clara que muitos leitores ao longo da história notaram essa transição como um novo movimento dentro do próprio livro. Isaías deixa de falar primordialmente de ameaça e destruição e passa a anunciar consolo, restauração e redenção futura. Essa mudança não é uma interrupção, mas um desdobramento lógico. Depois do juízo, vem a promessa de um novo começo. O capítulo 40 se abre com uma das frases mais marcantes de toda a Bíblia. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Não é Isaías falando por conta própria. É uma ordem divina dirigida aos mensageiros celestiais e proféticos. Essa repetição do verbo consolar marca o início de uma nova seção que muitos estudiosos chamam de Livro da Consolação. A mensagem central é clara. O tempo de disciplina chegou ao fim e Deus está prestes a agir para libertar seu povo. Isaías descreve uma voz clamando no deserto para preparar o caminho do Senhor, nivelando montes e vales para que a glória de Deus seja revelada.
Essa imagem evoca diretamente o Êxodo, quando Deus conduziu Israel pelo deserto, abrindo caminho diante deles. Literariamente, o profeta não está apenas falando de um retorno físico do exílio, ele está pintando o quadro de um novo êxodo, uma libertação ainda mais grandiosa do que a primeira. No mesmo capítulo, Isaías contrasta a fragilidade humana com a eternidade de Deus. Toda a carne é como a erva, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Esse contraste não é meramente filosófico. Ele fundamenta a esperança do povo. Se a libertação dependesse de reis humanos ou impérios, ela seria instável. Mas porque depende da palavra de Deus, ela é segura e irrevogável. Isaías então apresenta Deus como o pastor que apacenta seu rebanho, reunindo os cordeiros nos braços e conduzindo suavemente as ovelhas que amamentam. Essa mudança de imagem, de juiz para pastor, revela uma dimensão profundamente relacional do caráter divino. O mesmo Deus que julgou agora cuida, restaura e guia. No capítulo 41, Deus convoca as nações para um tribunal cósmico, desafiando seus deuses a explicar a história ou predizer o futuro. Aqui, Isaías reforça um tema central dessa sessão: a unicidade de Deus em contraste com a inutilidade dos ídolos. Enquanto os deuses das nações são retratados como incapazes e impotentes, o Senhor se apresenta como aquele que dirige os eventos da história. Nesse contexto, Deus se dirige diretamente a Israel, chamando-o de servo e reafirmando sua escolha. Não temas, porque eu estou contigo. Essa promessa é tanto pessoal quanto nacional, dirigida ao povo exilado que se sente esquecido e abandonado. Isaías começa a construir a ideia de que Israel, apesar de seus pecados, continua sendo o instrumento do plano divino. O capítulo 42 introduz uma figura central e enigmática: o servo do Senhor. Diferente do servo Israel mencionado anteriormente, esse servo aparece como uma pessoa específica com missão clara. Ele não gritará, não levantará a voz, não quebrará o caniço rachado nem apagará o pavio fumegante. Imagens que indicam mansidão, justiça e compaixão. Seu papel é estabelecer justiça entre as nações sem recorrer à violência. Esse servo recebe o Espírito de Deus e é enviado como luz para as nações, para abrir olhos cegos e libertar os cativos. Aqui, Isaías expande a missão de Israel para além de suas fronteiras. A salvação que Deus planeja não é apenas para o povo judeu, mas para o mundo inteiro. Estruturalmente, esse é um dos pontos mais universais do livro. Ao mesmo tempo, Isaías contrasta o servo fiel com o servo surdo e cego, uma referência implícita ao próprio Israel, que falhou em cumprir sua vocação. Esse contraste aprofunda a atenção do livro. Deus ainda quer usar Israel, mas reconhece sua incapacidade sem intervenção divina. No capítulo 43, Deus reafirma sua fidelidade a Israel com linguagem profundamente redentora. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele promete estar com o povo mesmo quando atravessarem águas profundas e fogo, ecoando claramente a travessia do Mar Vermelho no Êxodo. O passado de libertação torna-se garantia do futuro. Isaías também introduz uma promessa surpreendente. Deus fará uma coisa nova, abrindo caminho no deserto e rios no ermo. Essa imagem reforça o tema do novo Êxodo, mas agora em escala cósmica e simbólica. O retorno do exílio não será apenas uma repetição do passado, mas uma transformação radical. Nos capítulos 44 e 45, Isaías aprofunda a crítica à idolatria, descrevendo artesãos que moldam deuses de madeira e depois se curvam diante deles. Essa sátira não é apenas humorística, ela serve para demonstrar a irracionalidade de confiar em objetos criados pelas próprias mãos humanas. Em contraste, Deus se apresenta como o único Criador dos céus e da terra. É nesse contexto que surge a figura de Ciro, rei da Pérsia, chamado por Deus de seu ungido. Isaías anuncia que Ciro será instrumento divino para libertar Israel do exílio babilônico, mesmo sem conhecer pessoalmente o Senhor. Esse detalhe histórico é notável. Décadas antes de Ciro nascer,
o profeta já o apresenta como peça-chave no plano de Deus. Isso reforça a soberania divina sobre a história. O capítulo 49 retoma o tema do servo do Senhor, agora falando em primeira pessoa. O servo descreve ter sido formado desde o ventre para trazer de volta Jacó e restaurar Israel. Mas sua missão não se limita ao povo judeu. Ele é estabelecido como luz para as nações, para levar salvação até os confins da terra. Esse duplo foco, Israel e as nações, estrutura grande parte dessa seção. No capítulo 50, Isaías apresenta um diálogo dramático entre Deus e Israel, rejeitando a ideia de que o exílio foi resultado de abandono divino arbitrário. Em vez disso, Deus afirma que o povo foi entregue por causa de suas transgressões. Ao mesmo tempo, surge novamente a figura do servo, que sofre sem resistência, oferecendo as costas aos que o ferem. Um prenúncio de sofrimento redentor. O capítulo 51 chama Israel a olhar para Abraão e Sara como fundamento de sua identidade, lembrando que Deus pode transformar pequenas origens em grande nação. Essa referência patriarcal conecta o novo êxodo com a promessa original feita a Abraão, mostrando continuidade na história da salvação. Isaías então convoca Sião a despertar e vestir-se de força, descrevendo a libertação como um despertar do sono. Essa linguagem poética cria uma sensação de iminência. A redenção não é distante, está prestes a acontecer. O profeta alterna entre promessa divina e chamado ao povo para responder com fé. No capítulo 52, Isaías anuncia que o Senhor consolará Sião e que as boas novas da salvação ecoarão sobre os montes. Essa passagem é tão central que mais tarde será citada em outros textos bíblicos como símbolo da proclamação do Evangelho. O retorno do exílio é apresentado como evento de alegria cósmica. Essa sessão culmina no início do capítulo 53, onde o servo do Senhor aparece como figura de sofrimento profundo, desprezado e rejeitado pelos homens. Embora esse texto seja desenvolvido mais plenamente na parte 6, aqui já se delineia o paradoxo central. A síntese, libertação virá não por meio de poder militar, mas através do sofrimento do servo. Estruturalmente, os capítulos 40 e 52 funcionam como ponte entre julgamento e redenção. Isaías não apaga o passado de pecado de Israel, mas o coloca dentro de uma narrativa maior de restauração. O povo que foi disciplinado agora é convidado a confiar na promessa de um novo começo. Teologicamente, essa seção também redefine o papel de Israel no mundo. De um povo centrado em si mesmo, Israel é chamado a ser canal de bênção para as nações por meio do servo do Senhor. A missão deixa de ser apenas sobreviver ao juízo e passa a ser participar do plano universal de Deus. Outro aspecto crucial é que Isaías desloca a esperança de soluções políticas para intervenção divina direta. Nem a Síria, nem Babilônia, nem alianças humanas podem garantir a salvação. Somente o Senhor. Isso prepara o terreno para a apresentação final do servo como agente central dessa redenção. Ao final desse bloco, o espectador percebe que o livro de Isaías não é apenas uma coleção de profecias isoladas, mas uma grande narrativa teológica que vai de julgamento à restauração, de exílio à libertação, de pecado à redenção. O novo êxodo não é apenas um retorno geográfico, mas uma transformação espiritual e histórica. Isaías inaugura a grande sessão de consolação, anunciando um novo êxodo, a soberania de Deus sobre a história, a libertação por meio de Ciro e, sobretudo, a missão universal do servo do Senhor, como luz para as nações. Ninino. Próximo bloco veremos o ápice do livro, o cântico do servo sofredor em Isaías 53, onde sofrimento, expiação e redenção se entrelaçam de maneira surpreendente e decisiva para toda a história bíblica. Já vimos o julgamento de Judá, a visão do santo, as crises políticas, os oráculos contra as nações e agora a virada para a consolação. A seguir entraremos no coração teológico do livro, o servo sofredor e o significado do seu sacrifício. Depois da grande virada para a consolação nos capítulos 40 e 52, Isaías conduz o espectador ao coração teológico de todo o livro no capítulo 53. Um texto que se destaca não apenas dentro de Isaías,
mas em toda a Bíblia hebraica. O profeta apresenta o servo do Senhor não como um rei vitorioso, mas como uma figura marcada pelo sofrimento, rejeição e aparente fracasso, invertendo completamente as expectativas de poder. Desde o início, o texto provoca tensão. Quem creu em nossa mensagem? Uma pergunta que revela que o caminho da redenção não será óbvio nem politicamente triunfal. Isaías descreve o servo como alguém que subiu como renovo tenro e raiz em terra seca, linguagem que o conecta à linhagem davídica e à imagem do remanescente, mas também enfatiza sua fragilidade. Não há aparência majestosa que atraia olhares. Pelo contrário, ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um contraste deliberado com reis gloriosos e conquistadores militares. Literariamente, Isaías desmonta qualquer leitura superficial de salvação como mera restauração política. O texto afirma que o servo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, deslocando o foco do sofrimento de Israel como nação para o sofrimento de um indivíduo em favor do povo. Essa mudança é estruturalmente decisiva. A libertação prometida nos capítulos anteriores agora é explicada como resultado de um sofrimento substitutivo. Isaías não apresenta esse sofrimento como acidente, mas como parte do propósito divino. No centro do capítulo 53, Isaías declara que o servo foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aqui, o profeta articula claramente a lógica de expiação. O castigo que traria paz recai sobre o servo, e por suas feridas a cura. Essa linguagem ecoa conceitos sacrificiais do sistema do templo, mas agora aplicados a uma pessoa, não a um animal ritual. Isaías reforça que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, retomando a imagem pastoral introduzida no capítulo 40, mas agora com uma reviravolta dramática. Enquanto o povo se desviou, o servo voluntariamente assume o peso do desvio coletivo. O texto sublinha que ele não abriu a boca diante dos opressores, sugerindo obediência e submissão deliberada, não fraqueza. A narrativa atinge seu clímax quando Isaías afirma que foi da vontade do Senhor esmagá-lo, frase teologicamente densa que evita qualquer interpretação de que o sofrimento do servo foi mero acaso histórico. Ao mesmo tempo, o profeta deixa claro que esse sofrimento tem propósito. Quando a sua alma se der como oferta pelo pecado, verá sua descendência e prolongará seus dias. A morte não é o fim, a vida e frutificação depois do sacrifício. No final do capítulo 53, Isaías declara que o servo justificará a muitos e levará sobre si as iniquidades deles, linguagem que ressoa com conceitos jurídicos e cultuais. O servo não apenas sofre, ele cumpre uma função de mediador entre Deus e o povo, inaugurando uma lógica de redenção que ultrapassa fronteiras nacionais e temporais. A partir do capítulo 54, o tom muda novamente, agora para celebração e expansão. Isaías convoca Sião, comparada a uma mulher estéril e abandonada, a cantar de alegria porque seus filhos serão numerosos. Essa metáfora conjugal não é nova na Bíblia, mas aqui assume um caráter universal. A restauração de Israel será tão ampla que suas tendas precisarão ser alargadas. Isaías promete que Deus será como um marido fiel, que, após breve abandono, retorna com compaixão eterna. Essa linguagem conecta o sofrimento do servo com a renovação do relacionamento entre Deus e seu povo. O capítulo 54 também introduz a imagem de uma aliança de paz indestrutível, comparada ao juramento feito a Noé após o dilúvio, um pacto cósmico que garante estabilidade e misericórdia duradoura. No capítulo 55, Isaías faz um convite aberto e poético. Vinde, todos os que têm sede, vinde às águas. A salvação deixa de ser apenas promessa futura e se torna oferta presente e gratuita. Diferente dos sacrifícios custosos do templo, aqui a graça é apresentada como abundante e acessível, ecoando a lógica do servo sofredor que já pagou o preço. Isaías conecta esse convite à aliança davídica,
afirmando que Deus estabelecerá as firmes misericórdias prometidas a Davi. Estruturalmente, isso amarra a promessa messiânica dos capítulos anteriores com a nova realidade inaugurada pelo sofrimento do servo. A salvação não rompe com a tradição davídica, ela a cumpre e expande. O capítulo 56 marca outra virada importante: a inclusão explícita de estrangeiros e eunucos na comunidade do Senhor. Isaías declara que todo aquele que guarda o sábado e se apega à aliança terá lugar no templo, independentemente de origem étnica. Essa abertura universal não é uma ideia isolada. Ela é consequência direta da obra do servo e da nova aliança de paz. Isaías denuncia, porém, que líderes corruptos e falsos pastores ainda ameaçam essa visão de comunidade restaurada, mostrando que a redenção divina não elimina automaticamente a necessidade de justiça e fidelidade humanas. O livro mantém sua tensão entre promessa e responsabilidade, evitando qualquer leitura simplista. Nos capítulos 57 e 59, Isaías alterna entre denúncia de idolatria e injustiça social e promessas de cura e restauração. Ele descreve o contraste entre aqueles que confiam em ídolos e aqueles que se humilham diante de Deus. A famosa declaração, "O Senhor habita com o contrito e humilde de espírito", revela que a nova era não é apenas geográfica ou política, mas profundamente espiritual. O capítulo 59 apresenta um diagnóstico sombrio. As iniquidades do povo criaram separação entre eles e Deus, e a justiça parece ausente. Isaías pinta um quadro vívido de corrupção, mentira e violência, mostrando que a libertação prometida ainda enfrenta obstáculos internos. No entanto, esse capítulo termina com uma intervenção divina decisiva. O Senhor se levanta como guerreiro para trazer salvação. Aqui surge novamente a figura do Redentor, que vem a Sião para afastar a impiedade de Jacó, conectando diretamente com a obra do servo sofredor. O livro cria uma ponte entre sofrimento expiatório, capítulo 53, e vitória divina, capítulo 59, sugerindo que ambos fazem parte do mesmo plano de redenção. No capítulo 60, Isaías retorna ao tom de celebração, descrevendo Sião como uma cidade resplandecente para a qual as nações afluem com suas riquezas. Reis e povos estrangeiros vêm trazer honra, invertendo a antiga relação de opressão e exílio. Essa visão não é imperialismo israelita, mas cumprimento da promessa de que Israel seria luz para as nações. Isaías também descreve transformação cósmica e urbana, muralhas chamadas salvação, portas chamadas louvor, e uma presença contínua do Senhor como luz eterna. O foco não é apenas retorno físico, mas renovação total, espiritual, social e cósmica. No capítulo 61, a figura do ungido do Senhor reaparece, proclamando boas novas aos pobres, libertação aos cativos e o ano aceitável do Senhor. Esse texto conecta diretamente com a missão do servo e com o tema do novo Êxodo, agora articulado em termos de restauração social e espiritual. Isaías descreve Sião como noiva adornada com justiça, reforçando a metáfora conjugal e mostrando que a relação entre Deus e seu povo foi plenamente restaurada. O sofrimento do servo não apenas pagou a dívida, ele preparou o caminho para uma nova identidade gloriosa para Israel. Estruturalmente, os capítulos 53 e 61 formam o núcleo redentor do livro. O movimento é claro: sofrimento substitutivo, nova aliança de paz, inclusão das nações, intervenção divina final, glorificação de Sião. Isaías não apresenta esses temas como fragmentos, mas como partes de um arco coerente. Teologicamente, essa seção redefine a natureza da salvação. Ela não é conquistada por armas, alianças ou mérito humano, mas concedida por meio do servo que sofre e do Deus que intervém soberanamente. O livro de Isaías atinge aqui seu ponto mais profundo e universal. Ao final desse bloco, o espectador percebe que o juízo anunciado nos capítulos iniciais encontra sua resposta definitiva, não em destruição, mas em redenção. O Deus que é santo no capítulo 6 é o mesmo que justifica,
cura e restaura, por meio do servo, no capítulo 53. A tensão entre julgamento e misericórdia, tão presente desde o início do livro, agora encontra equilíbrio. Deus é justo ao punir o pecado, mas também misericordioso ao prover salvação. Essa síntese é o coração teológico de Isaías. Isaías apresenta o servo sofredor que carrega o pecado do povo, capítulo 53, inaugura uma nova aliança de paz, 54-55, amplia a inclusão das nações, 56, denuncia a injustiça persistente, 57-59, e proclama a glorificação de Sião e a libertação universal, 60-61. No próximo e último bloco, veremos a consumação dessa visão, novos céus e nova terra, o juízo final, a restauração completa de Jerusalém e o fechamento grandioso do livro de Isaías. Já percorremos julgamento de Judá, visão do santo, crises, políticas, oráculos contra as nações, consolação e agora o ápice do servo sofredor. Resta ainda o grande desfecho cósmico, novos céus, nova terra e o destino final de Israel e das nações. Após o clímax redentor do servo sofredor e a promessa de uma nova aliança de paz, Isaías conduz a narrativa para o horizonte final da história, nos capítulos 62 a 66. O tom agora é escatológico, cósmico e definitivo, como se o profeta ampliasse a lente para mostrar não apenas o destino de Jerusalém, mas o destino do próprio mundo. A restauração prometida nos blocos anteriores não se limita a um retorno do exílio, ela aponta para uma transformação total da criação. O capítulo 62 começa com Isaías falando em primeira pessoa, declarando que não se calará até que a justiça de Sião brilhe como o amanhecer e sua salvação como uma tocha acesa. Esse compromisso profético revela urgência e perseverança. A promessa de restauração não é vaga, ela está em movimento. Jerusalém recebe novos nomes. Hepzibá, meu prazer está nela, e Beulá, casada, sinalizando que o relacionamento entre Deus e seu povo foi plenamente restaurado. Isaías descreve sentinelas colocadas sobre os muros de Jerusalém, que não devem descansar dia nem noite, lembrando continuamente o Senhor de suas promessas. Essa imagem conecta o destino da cidade com a intercessão persistente, sugerindo que a história divina avança em diálogo com a oração do povo. Ao mesmo tempo, o profeta anuncia que as nações verão a glória de Sião, invertendo a antiga condição de vergonha e exílio. No capítulo 63, Isaías apresenta uma figura misteriosa que vem de Edom, com vestes tingidas de vermelho, como alguém que pisa uvas em um lagar. Esse personagem é identificado como o Senhor em julgamento, que pisou as nações em sua ira. A cena é vívida e intensa, reforçando que a redenção prometida não elimina o juízo, ela o consuma. O mesmo Deus que salva também julga com justiça. Esse capítulo também inclui uma oração de memória histórica, Naminusé, qual Isaías relembra os feitos de Deus no Êxodo, a travessia do mar, a condução pelo deserto, a presença do Espírito no meio do povo. Essa recapitulação não é nostálgica, ela fundamenta a esperança futura. O Deus que libertou no passado é o mesmo que agora agirá de forma definitiva. No capítulo 64, Isaías expressa um lamento profundo. Ó, se fendesses os céus e descesses! Um clamor por intervenção divina direta. O profeta reconhece a culpa do povo, comparando suas obras a trapos de imundícia, e admite que Israel se desviou. Esse momento de confissão coletiva revela que a restauração final não ignora o problema do pecado, mas o confronta honestamente. Isaías então apela para Deus como oleiro e Israel como barro, uma metáfora que enfatiza soberania divina e dependência humana. Essa imagem conecta o fechamento do livro com o início da narrativa, onde Deus também julgou o orgulho humano. Agora, porém, o foco não é apenas juízo, mas remodelação, uma nova criação moldada pelas mãos de Deus. O capítulo 65 marca uma virada decisiva para a visão final do livro. Deus responde ao clamor anunciando que está criando novos céus e nova terra.
onde as coisas passadas não serão lembradas nem virão à mente. Essa declaração ultrapassa qualquer expectativa de restauração nacional e situa a esperança em nível cósmico. Isaías não está falando apenas de reconstrução de Jerusalém, mas de renovação total da criação. Dentro dessa nova criação, Isaías descreve uma Jerusalém transformada, em alegria e seu povo em deleite. Crianças não morrerão prematuramente, idosos viverão plenamente seus dias, casas serão habitadas por quem as construiu, e plantações serão colhidas por quem semeou. Essas imagens concretas revelam que a nova ordem divina não é etérea. Ela é tangível, social e profundamente humana. Isaías também apresenta uma cena paradisíaca, em que o lobo e o cordeiro pastam juntos, o leão come palha como o boi, e não há destruição no Monte Santo de Deus. Essa visão ecoa o Jardim do Éden e aponta para uma restauração da harmonia original da criação. O livro, que começou com pecado e julgamento, termina com paz cósmica e reconciliação. No capítulo 66, Isaías retorna brevemente a tensão entre culto verdadeiro e falso. Deus declara que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas com aquele que é humilde e contrito de espírito. Essa afirmação reforça um tema recorrente no livro. A verdadeira adoração não está ligada apenas a rituais, mas à postura do coração. Isaías contrasta aqueles que confiam em rituais vazios com os que tremem diante da palavra de Deus. Esse contraste prepara o terreno para o juízo final descrito no restante do capítulo. Mesmo na visão de novos céus e nova terra, o profeta não abandona a distinção entre fidelidade e rebelião. O capítulo 66 culmina com a imagem de Deus vindo em fogo para julgar todas as nações, trazendo consigo carruagens como redemoinhos. Esse cenário grandioso combina elementos de teofania, guerra divina e consumação final. Isaías deixa claro que a restauração não elimina o julgamento. Ela o completa de forma definitiva. Ao mesmo tempo, Isaías anuncia que Deus reunirá pessoas de todas as nações para ver sua glória, inclusive enviando sobreviventes como mensageiros às extremidades da terra. Essa visão universal fecha o arco iniciado no capítulo 2, onde as nações subiriam a Jerusalém para aprender a lei do Senhor. O livro termina onde começou, com a promessa de que todas as nações reconhecerão o Deus de Israel. O desfecho final do livro apresenta uma imagem perturbadora e solene. Os adoradores sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra Deus, cujo verme não morre e cujo fogo não se apaga. Isaías não romantiza o fim. Ele preserva a seriedade do juízo divino. A nova criação não é um apagamento moral do passado, mas sua resolução justa. Estruturalmente, os capítulos 62 e 66 funcionam como conclusão teológica e narrativa de todo o livro. Tudo o que veio antes, julgamento, exílio, consolação, servo sofredor, nova aliança, converge para essa visão final de renovação cósmica e justiça divina. Isaías não encerra com uma nota de ambiguidade, mas com clareza sobre o destino último da história. Literariamente, o livro termina em um tom que combina esperança e advertência, glória e sobriedade. A nova criação é real e magnífica, mas a rebelião contra Deus tem consequências definitivas. Esse equilíbrio reflete o caráter do próprio Deus apresentado desde o capítulo 6. Santo, justo e misericordioso. Teologicamente, Isaías oferece uma das visões mais abrangentes da Bíblia sobre o plano de Deus. Ele começa com denúncia de pecado e termina com novos céus e nova terra. Começa com Jerusalém em crise e termina com Jerusalém glorificada. Começa com juízo e termina com redenção universal. O arco é completo. Ao longo de todo o livro, Isaías constrói uma narrativa que vai do particular ao universal, do histórico ao cósmico, do imediato ao eterno. A Assíria, Babilônia, Ciro, o servo, sofredor, o remanescente, a nova aliança, tudo converge para a consumação final. Nada foi acidental. Cada bloco contribuiu para essa visão grandiosa. O livro de Isaías, portanto,
não é apenas uma coleção de profecias isoladas, mas uma grande teologia da história. Ele mostra que Deus governa impérios, molda destinos, disciplina seu povo e, por fim, recria o mundo. O drama humano encontra seu sentido no plano soberano e redentor de Deus. No fechamento dessa jornada, o espectador percebe que Isaías não apenas anuncia eventos futuros, ele revela o caráter de Deus e o propósito último da criação. O Santo de Israel, visto no templo no capítulo 6, é o mesmo que cria novos céus e nova terra no capítulo 65. O começo e o fim se encontram. Isaías anuncia a glorificação final de Sião, o juízo definitivo das nações, a criação de novos céus e nova terra, e a consumação do plano de Deus, onde justiça, paz e glória divina prevalecem para sempre. Vimos o tribunal contra Judá, a visão do santo, as crises políticas, os oráculos contra as nações, a consolação e o servo sofredor, e agora o desfecho cósmico com novos céus e nova terra. A história inteira de Isaías percorreu julgamento, redenção e consumação. E assim, a voz de Isaías atravessa os séculos como um trovão que ainda ecoa. Do tribunal divino em Jerusalém aos novos céus e nova terra, o livro desenha um arco grandioso, onde o Santo de Israel julga, purifica, consola, redime e, por fim, recria todas as coisas. No início, vimos um povo ferido pelo pecado, uma cidade manchada pela injustiça e um profeta esmagado diante da santidade de Deus. Mas esse mesmo Deus, sentado em seu trono, não abandonou seu propósito. Ele falou, ele chamou, ele advertiu, ele prometeu e ele cumpriu. A Assíria veio como vara de disciplina. As nações tremeram sob o peso do juízo. Impérios caíram diante da soberania do Senhor. Porém, em meio ao fogo do julgamento, brilhou uma promessa que jamais se apagou. Haveria um remanescente, haveria redenção, haveria um caminho preparado no deserto. E então, no coração do livro, surgiu o mistério que mudou tudo. O servo sofredor. Não com espada, não com exércitos, mas com dor silenciosa. Ele carregou o peso da culpa, tomou sobre si as transgressões e abriu, com seu sofrimento, um caminho de vida. O que parecia fraqueza revelou-se como a força mais profunda do céu. A partir daí, a história avançou para uma visão ainda maior. Não apenas o retorno de um povo, mas a renovação de toda a criação. Deserto floresceu, Sião resplandeceu, e as nações começaram a caminhar em direção à luz do Senhor. No fim, Isaías ergueu os olhos para além da história humana e contemplou novos céus e nova terra. Um mundo onde não há mais choro, opressão ou destruição, onde a justiça de Deus governa e sua glória enche tudo o que existe. O livro não termina em ruína, mas em consumação. Não termina em silêncio, mas em glória. Não termina em exílio, mas em restauração eterna. Do santo que habita no templo ao Deus, que recria o cosmos, Isaías revela que a história não caminha ao acaso. Ela caminha para o cumprimento do propósito divino. E enquanto esse grande desfecho ainda se aproxima, a mesma voz profética continua ecoando. Preparem o caminho do Senhor. Vivam na justiça. Confiem no Deus que salva, porque seu plano não falha e sua promessa não passa. Se essa jornada por Isaías tocou o coração, comenta o que achou. Deixa suas dúvidas e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você acredita nessa palavra e foi edificado por ela, escreve Amém nos comentários. E mesmo que seja apenas uma reflexão, um pensamento ou uma frase, escreve algo para fortalecer essa mensagem e ajudar mais pessoas a encontrarem esse conteúdo.